Você tem cobrado amor, mas não percebe como que tem amado, né? Sente uma pessoa desvalorizada, que não é correspondida, que não é amada. E talvez você tenha vivido uma cobrança muito grande, talvez uma impaciência muito grande. Você sente como se a pessoa não te ama, está te desprezando. Talvez o olhar dela possa estar fazendo você pensar que ela te despreza, que ela não ama mais. Isso tem causado uma irritação muito grande dentro de você. E você sente que falta amor. Na verdade, está precisando ordenar algo dentro de você. E olha, muitas vezes pode ser o temperamento seu, a forma de cobrar. Talvez seja carência sua também, talvez você não sentiu amado pelos seus pais, ou talvez uma frustração no seu relacionamento, uma traição que você viveu e você não consegue confiar e não acredita que a outra pessoa te ama. E a forma como você está fazendo está sufocando a outra pessoa. E você está com medo de perder, com medo de não ter mais, sentir mais amada, com medo dessa pessoa abandonar você. E tantos medos estão perturbando você e cada vez você fica mais agressiva, mais impaciente e cobra mais e sufoca a outra pessoa. E cada vez que você faz isso, você arrepende, mas sente como se a outra pessoa está afastando e pensa assim, eu estou perdendo meu relacionamento. E é interessante que isso faz você se tornar mais agressiva, né? Isso faz você se tornar mais impaciente. Então isso revela, na verdade, uma carência muito grande no seu coração e que você não vai conseguir vencer através dessa cobrança, desse exagero. Talvez outra pessoa ela quer muito te dar amor, talvez outra pessoa quer dialogar com você, talvez outra pessoa também está passando por uma dificuldade. Então é necessário você começar a analisar hoje e silenciar o seu coração. Fica até o final nesse vídeo, que algo vai acontecer de transformador na sua vida. Que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que quer mudar, transformar o seu lar, mas não está sabendo como. E os afetos desordenados, ele leva você a querer mudar a situação através de imposição, de impaciência, de gritaria. Isso tem só afastado você no seu relacionamento. Quem ama de forma desordenada acaba transformando o amor em cobrança, em exigência. Talvez a sua carência é tão grande que você quer que a outra pessoa, que o seu marido, faça com você aquilo que você sempre sonhou que alguém fizesse, mas você nunca permitiu. Acontece muita situação quando você é muito agressiva, é muito impaciente, que você cobra demais, exige demais. Talvez seja o seu temperamento, que é comunicador, temperamento, na verdade, sanguíneo, que é a pessoa mais comunicativa. Então isso leva você a cobrar demais e talvez a outra pessoa ela seja fleumática, seja aquela pessoa mais calada, mais silenciosa, que não manifesta muito diante dos atritos, das dificuldades, ela prefere silenciar. Então ela não enfrenta e o olhar dela faz você sentir que ela está te desprezando, mas não é nada disso. Isso é sua percepção. Com base nos seus traumas, com base no seu sofrimento, você cria uma percepção errada do outro. E, na verdade, ao invés de você cultivar o amor, você esfria o relacionamento. E ao esfriar, a outra pessoa, ela está com você porque é como se fosse assim, ela é uma pessoa que faz de tudo para manter o relacionamento. E você não percebe que você está sendo agressiva. E ao invés de se sentir amada, você está bloqueando de se amar. Você que bloqueia esse amor. Você não permite ser amado porque você cobra demais da outra pessoa. E olha, muitas vezes pelo perfil da outra pessoa, pelo temperamento da outra pessoa, você espera mais dela. Então essa autocobrança muito grande que você tem de você mesmo, que são afetos desordenados, você transfere para outra pessoa. E olha como que acontece. Você sente que a outra pessoa deveria falar mais, deveria comunicar mais, deveria expressar sentimento, deveria manifestar opinião e você insiste na sua pressão psicológica que a outra pessoa tem que mudar. Só que você está perdendo o seu relacionamento. Só que você está afastando da outra pessoa. E a outra pessoa ela tem um jeito dela de ser, mas é preciso você entender que não é do seu jeito, que a outra pessoa também tem a forma dela de agir. Se você não ordenar os seus afetos, já está desestruturando sua família e você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas existe também outra forma também que pode ser certa. Talvez a forma que você quer é uma forma para preencher o seu vazio, preencher as suas carências. Talvez você está querendo que alguém faça para você
algo que você mesma nunca conseguiu fazer por ninguém. Essa cobrança que você tem, talvez você nem entenda, que é uma luta interior muito grande por não se sentir amado pelos seus pais. Comece a se observar. Porque o segredo para a gente conseguir êxito no nosso relacionamento, para que as coisas aconteçam de uma forma leve, bela, é cada um examinar a si mesmo. Você analisar seus pontos onde você precisa melhorar. Se você ficar o tempo todo batendo na tecla que ele que tem que mudar, aquilo que é assim, que ele quer daquele jeito, que aquilo você não concorda, você vai prejudicar a você, prejudicar outra pessoa, prejudicar o relacionamento e o clima não fica legal. Então é importante você começar a pensar assim, como eu estou agindo? Começa você a analisar por que eu estou exigindo isso. Observa que muitas coisas que você está exigindo não faz sentido. Talvez você exige algo que alguém não te deu. Provavelmente seu pai e sua mãe. E essa exigência, ela não preenche. Seu marido pode fazer tudo por você. E por mais que faça, você ainda sente vazio e quer cobrar ainda mais. E vai sufocando, porque a presença da outra pessoa talvez comece a te incomodar, porque ela fica mais calma, ela não faz aquilo que você espera. Na verdade, isso é um vazio de Deus. Esse vazio de Deus, tem muitas pessoas que estão participando da igreja, vida de oração, mas ela não busca essa cura porque ela não analisa a si mesma. Ela quer viver a experiência com Deus, mas que faça do jeito dela. Será que você está vivendo essa experiência? De ao invés de mudar a sua forma de agir, ou seja, o que é amor? Amar é doar. Amar é fazer ao outro sem esperar em troca. Porque quando você faz ao outro esperando troca, não é amor. O nome já diz troca. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca o seu interesse, mas o interesse do outro. Tudo suporta, tudo espera. Diz a palavra em 1 Coríntios 13. Então você precisa de analisar. Você tem que ter coragem de parar, analisar o que está acontecendo, os seus comportamentos. Se você não parar para analisar agora, você pode perder o seu relacionamento. Você pode já estar esfriando o seu relacionamento, mas pode se tornar algo muito pior ainda, por você não querer olhar outra pessoa do jeito que ela é, aceitar outra pessoa do jeito que ela é e corrigir os afetos desordenados que estão dentro de você. Então começa a revisar as suas atitudes diárias. Ao invés de pegar o ponto que está te irritando, porque você quando olha a outra pessoa e irrita com o comportamento dela, na verdade, você não percebe que a irritação, diz a palavra, provém do coração dos insensatos. A irritação, na verdade, é algo dentro de você desordenado. A irritação é algo que você não resolveu dentro de você mesmo. E enquanto você quer que a outra pessoa muda, que a outra pessoa faça o que você quer, para te agradar, você nunca vai sentir feliz e nunca vai sentir amado. Porque o amor não é simplesmente fazer aquilo que me agrada. Não, é eu fazer algo para outra pessoa porque eu sei que é vontade de Deus. Essa doação. Então, quando você para analisar, o que você está tentando controlar? Por que as coisas têm que ser do seu jeito? Por que a opinião da outra pessoa te irrita? Por que a forma da outra pessoa falar te incomoda? Enquanto dentro de você tiver essa impaciência, essa agitação, querendo que outra pessoa muda para você estar bem, ou que a outra pessoa faça diferente para te agradar, e olha, quando o marido começa a fazer tudo para agradar a mulher, ela vai perdendo o valor dele. Ela não consegue perceber o valor dele, porque não é assim. Porque as coisas, amar não é fazer tudo que a outra pessoa quer. Amar não é isso. E muitas vezes não dá aquilo que a pessoa quer. Observa os filhos, tudo que você dá, tudo que quer, começa a ficar rebelde com você. Então, nos relacionamentos, a gente precisa tomar consciência que a mudança tem que acontecer dentro de mim. Se você falar assim, mas ele é complicado, Elana, aquela pessoa é difícil demais. Na verdade, você tem que olhar para ele e cada vez que você olha para ele dessa forma, mais você faz ele se tornar uma pessoa pior. Porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas é tão ruim quando a outra pessoa não acredita na gente. Tão ruim quando você duvida da transformação da outra pessoa. Tão pesado você querer mudar, você querer melhorar e sente que a outra pessoa não confia em você. Então é preciso você olhar para dentro de si agora. Você analisar o que realmente está desestruturado no seu coração, o que precisa melhorar. Você tem reagido em momentos que não precisava reagir.
Talvez seja o silêncio que precisa trabalhar. E olha, se o seu temperamento é de ficar falando, não para de falar, e você fala não tem controle, você pode observar que depois que você para, depois que você começa a refletir, você arrepende de tudo que você falou. É melhor você silenciar e falar aquilo que é certo, do que ficar falando tantas coisas e depois arrepender. E muitas das coisas que você fala, essas palavras que você disse, muitas palavras mal ditas, a outra pessoa está ferida. E muitas vezes é difícil a outra pessoa, se ela não buscar muito em Deus, talvez fica difícil até ela te aceitar. Então não é mais fácil você começar a analisar, examinar-se a si mesmo, querer entender o que realmente está gerando essa reação, que na verdade, muitas vezes é por você não ter vivido uma experiência maravilhosa com seus pais. Talvez uma expectativa que você tinha dos seus pais e não recebeu, ou talvez um ciúmes com seu irmão, pensando que foi melhor com seu irmão, ou talvez uma situação que você cometeu, uma falha sua e que você não se perdoa. São várias situações, mas é necessário você começar a analisar onde você falhou, que ponto você falhou. Então revise suas atitudes no dia a dia, comece a analisar o que eu preciso melhorar e comece a desenvolver algo diferente. Se você feriu, peça perdão. Se você falou demais, comece a falar com outra pessoa e perdoa, mas eu vou melhorar. E peça até mesmo a outra pessoa para te ajudar. Aprenda a viver uma experiência mais íntima com Deus. Peça a Deus a graça do silêncio. Busque uma confissão. Faça uma experiência diferente e comece a perceber assim, ó, onde que eu estou cobrando que não faz sentido. Comece a analisar. Quando você começa a analisar isso, você vai perceber que muitas cobranças, na verdade, você está cobrando algo que você criou expectativa quando criança. Você está cobrando a outra pessoa algo que ela não vai conseguir te dar. E isso vai sufocando a outra pessoa. E o sufocar leva a outra pessoa a distanciar de você. Então reconheça sem justificar. Para de justificar. Quando você conversar com uma pessoa, não fica, eu fiz isso por causa daquilo. Não reconhecer e falar, eu estou errado. Esse é o primeiro ponto. Você analisar, observar, analisar você mesmo e começar a conversar com outra pessoa. Falar, eu preciso melhorar. O meu comportamento não condiz com a verdade. E eu vou melhorar. E você não merece isso. Então começa a ordenar. Se você é uma pessoa que exige mais, começa a doar. Você tem que fazer o contrário. Você tem que fazer o contrário do mal. Você tem que fazer o bem. Então se você exige muito, começa a doar. Começa a fazer diferente. Se você é muito arrogante, começa a pedir perdão. Reconheça o seu erro. Seja humilde. Então se você quer ter controle também, dê a outra pessoa liberdade. Acredita na outra pessoa. A outra pessoa tem coisas boas para você. Talvez você está sufocando ela e fazendo com que ela pense que ela não é amada. Então, ao invés de ficar criando expectativa, às vezes também você tem criado muita expectativa com relação ao que o outro teria que te dar. Simplesmente entrega. Deixa que Deus conduza a sua vida. Sabe por quê? Porque, na verdade, quanto mais você exige, cria expectativa, quanto mais você quer controle, mais você sofre, mais você afasta as pessoas de você. Saiba que o amor verdadeiro é decisão, não é reação. O amor não é aquela de viver um sentimento de prazer. Não. Muitas vezes é dor, é cruz. Quando você percebe uma mãe que ama de verdade, ela fica a noite toda acordada olhando um filho doente. Uma mulher que ama de verdade, ela fica o tempo todo ali cuidando, sem reclamar. Então isso é amor, não significa prazer. Muitas vezes é uma cruz. Então, se você começa a analisar, quem fica cobrando muito amor é porque ainda não aprendeu o que é amar. Se você fica cobrando demais amor, cobrando que faça para você, amar é doar, sem esperar em troca. Amém? Se você chegou no canal aí, não é inscrito no canal, inscreva no canal e ativa o sininho aí. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Escreva no final assim, ó, eu quero aprender a amar. Comente aí no chat. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.